Oi pessoal, tudo bem? Então, nós estamos começando agora a nossa segunda aula do curso de musicalização infantil por meio da flauta doce. Na aula passada, a gente trabalhou um pouquinho a respeito do funcionamento da flauta doce, né? De que forma a gente emite o som, né? Eu lembro de ter falado para vocês que a gente, por exemplo, não sopra a flauta forte, né? Por quê? Porque se a gente soprar muito forte, o som vai sair desagradável. A gente tem que jogar a quantidade de ar suficiente para que ela produza um som agradável, que todo mundo ouça e goste, né? Você não vai fazer assim quando for tocar flauta. Ou seja, fica um som bem desagradável, né? Você vai procurar jogar um pouco de ar para dentro da flauta, o suficiente para gerar um som de qualidade. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Então, você pode observar que eu não joguei muito ar para dentro da flauta. Imagina essa mesma música sendo tocada com muito ar. Vai ficar assim, ó. Ou seja, ninguém vai gostar disso, né? Então a gente deve jogar, colocar a quantidade de ar suficiente, na verdade, para que todos gostem do som que vão ouvir. Muito bem. A gente falou também sobre as 3 notinhas iniciais, né? Alguns professores começam com a nota Lá, começam com a nota Dó, mas a gente está tentando buscar uma outra forma, na verdade, de apresentar as notas para vocês, tá? Então nós começamos com a nota Si, você fecha aqui embaixo, fecha aqui o primeiro furo aqui de cima, depois a segunda notinha, fecha os 2 furos, não esquecendo que tem que deixar aqui embaixo fechado, totalmente fechado, e a nota Sol, essas 3 notinhas. Então, Si, se você está com a flauta, faz esse movimento comigo. Si, Lá, Sol. Sem tirar o dedo aqui embaixo, tá? E deixar ele totalmente fechado. Si, Lá, Sol. Isso é feito com a mão esquerda. Lembrando que na parte a parte de cima da flauta, ela utiliza a mão esquerda, a sua mão esquerda. E a parte de baixo, a mão direita, utiliza a parte de baixo. Então tem que ter cuidado, porque algumas crianças tocam assim, com a mão direita em cima e a mão esquerda embaixo. Não, a mão esquerda tem que ficar aqui em cima e a mão direita embaixo, tá? A mão direita aqui embaixo. Esse último dedinho fechando esses 2 últimos furinhos aqui, ó, tá? Por enquanto a gente faz a nota Si, Lá e Sol, a gente vai pegar aqui nessa parte de baixo, para dar uma maior firmeza. Depois a gente utiliza as outras notas. Muito bem, então nós vimos a nota Si, Lá, Sol. Mas o desafio dessa semana é o seguinte: agora que a gente já conhece as 3 notinhas iniciais, Si, Lá, Sol, a gente vai procurar identificar essas 3 notinhas também em uma partitura. Você sabe o que é uma partitura? Você já viu uma partitura? Muito bem, a partitura é exatamente um conjunto de símbolos musicais. São esses símbolos musicais que possibilitam que o músico de uma orquestra, de uma banda, o flautista, toque uma música. Então, da mesma forma que a gente lê um livro, a gente lê uma partitura, a gente olha o símbolo que está lá, identifica aquele símbolo e produz aquele som que a partitura está mandando produzir. Então, se você ouvir, não sei se você já viu ou ouviu uma orquestra sinfônica, você vai observar que na orquestra os músicos têm uma estante na sua frente e nessa estante tem uma pasta, tem uma partitura. Os músicos estão tocando e olhando para a partitura. Tá? Quero convidar você agora para você ver um trechinho apenas de uma orquestra para você observar o que eu estou falando para você.
a partitura é exatamente esse conjunto de símbolos musicais, tá? Que o músico decifra e produz o som. E a orquestra é exatamente um conjunto de instrumentos que executa determinada obra musical que é colocada em uma partitura. Então, não vale para nós aqui apenas conhecer as notas na flauta. É preciso identificar essas notas na partitura. Então, eu quero desafiar vocês agora a, juntamente comigo, a gente aprender um pouquinho sobre leitura de partitura. Então, a primeira questão que eu quero falar para vocês é sobre o pentagrama. Não sei se você já ouviu falar sobre o pentagrama. O pentagrama é um conjunto de linhas e espaços onde você escreve a música. Então, qual é a função do pentagrama? É exatamente registrar os símbolos musicais. Então, você pode ver que o pentagrama tem a primeira linha, tem a segunda linha, tem a terceira linha, tem a quarta linha e tem a quinta linha. E vamos ver quantos espaços tem entre uma linha e outra. Então você tem o primeiro espaço, você tem o segundo espaço, você tem o terceiro espaço e você tem o quarto espaço. Para esse conjunto de linhas e espaços, a gente dá o nome de pentagrama. É exatamente o local onde nós, a partir de agora, vamos escrever a música que nós vamos tocar. Muito bem, mas além do pentagrama, nós temos também a clave de sol. A clave de sol é ela que vai dar nome para cada linha e para cada espaço. Eu costumo contar a seguinte história. Imagina você, criança, que o pai pentagrama conheceu a mãe clave de sol. O que foi que eles fizeram? Eles namoraram durante muito tempo e depois se planejaram, conversaram sobre ter filhos e depois de muito planejamento e depois de muita conversa e depois deles perceberem que eles tinham condições de criar os filhos deles, o que foi que eles fizeram? Eles chegaram à seguinte conclusão: nós vamos ter filhos. E aí tiveram a primeira filha, que é exatamente a primeira linha do pentagrama. Para essa filha, eles deram o nome de Milena. Milena, exatamente. E ela foi crescendo e ela ganhou o apelido carinhoso de Mi. Então, a primeira filha do pentagrama com a clave de sol foi a Mi. E a gente chama, então, a primeira linha de Mi. Logo depois, eles tiveram uma segunda filha. E aí, colocaram o nome de Solange, e começaram a chamá-la carinhosamente de Sol. Então, a primeira filha, qual foi a primeira filha? Mi. Vamos chamar só pelo apelido carinhoso. Mi. A segunda filha, Sol. Muito bem. E aí eles estavam planejando novamente e tiveram a terceira filha, que foi a Simone. Para esta filha, eles deram o nome de Simone, tá? E começaram a chamar pelo nome carinhoso de Si. Então vamos repetir. Quantas filhas teve até agora o seu pentagrama com a clave de Sol? A Mi foi a primeira, a Sol foi a segunda, a Si foi a terceira. E aí eles tiveram uma quarta filha. Para essa quarta filha, eles deram o nome de Renata e começaram a chamá-la carinhosamente de Ré. Então você vê, primeira filha, repita comigo, Mi, segunda filha, Sol, terceira filha, Si, quarta filha, Ré. E aí, uma quinta filha, 5 filhas até agora, uma quinta filha que eles chamaram de Fabiana e começaram a chamá-la carinhosamente de Fá. Então vamos ver de baixo para cima, sempre a gente conta as linhas, as filhas de baixo para cima. Nós vamos ver, a primeira filha foi chamada de Mi,
a segunda filha de Sol, a terceira filha de Si, a quarta filha de Ré e a quinta filha de Fá. Muito bem, essas são as 5 filhas que a gente representa na partitura, no pentagrama, as 5 linhas da clave de Sol: Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Se você pegar a sua mão, vamos contar aqui do polegar. Primeiro aqui o polegar Mi, segundo Sol, terceira Si, quarta Ré e quinta Fá. Tá? Você pode, para não esquecer o nome das linhas do pentagrama, você pode fazer exatamente na mão: Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Muito bem, mas vamos continuar aquela historinha que nós inventamos do pai pentagrama e da mãe clave de Sol. Não esqueça que a clave de Sol é ela que dá nome para as notas do pentagrama. Tá? É exatamente a clave de Sol, essa clave que vocês já viram, é ela que dá nome para cada filha, para cada linhazinha do pentagrama. Mas além das linhas, eu falei para vocês também que tinham os espaços. Entre cada linha tem um espaço. E nós tínhamos 4 espaços. Esses 4 espaços é exatamente os 4 filhos do seu pentagrama com a clave de Sol. Então veja só, o primeiro espaço, contando de baixo para cima, o primeiro filho também foi chamado de Fábio, né? E de forma carinhosa, eles começaram a chamar esse primeiro espaço, esse primeiro filho, de Fá. Depois nasceu o segundo filho, que foi o Laerte. Um nome meio difícil, né? O Laerte. Esse Laerte foi o segundo filho e carinhosamente ele foi chamado de Lá. Depois teve o terceiro filho, tá? Que é exatamente o filho da Dona Lourdes, da novela, né? O Domênico. Então o terceiro filho foi chamado de Domênico. Então vamos repetir: o primeiro espaço chamado de Fá, o segundo de Lá, o terceiro de Dó. Fá, Lá, Dó. E o último filho foi chamado de Miro. É o Miro, que carinhosamente Dona Clave de Sol e o seu pentagrama começaram a chamar de Mi. Então olha só, vamos lembrar o nome dos 4 filhos da clave de Sol e do seu pentagrama. Primeiro filho, Fá. Segundo filho, Lá. Terceiro filho, Dó. Quarto filho, Mi. Será que a gente pode agora falar o nome das 5 filhas e dos 4 filhos da clave de Sol e do seu pentagrama? Primeira filha, Mi. Segunda filha, Sol. Terceira filha, Si. Quarta filha, Ré. E quinta filha, Fá. Primeiro filho, Fá. Segundo filho, Lá. Terceiro filho, Dó. E quarto filho, Mi. Como é que fica então? Fica Mi, Sol, Si, Ré, Fá e Fá, Lá, Dó, Mi. O nome das 5 linhas: Mi, Sol, Si, Ré, Fá. E o nome dos espaços: Fá, Lá, Dó, Mi. Você pode fazer esse exercício todo ele na mão. A primeira filha, Mi, tá? O primeiro filho, Fá. A segunda filha, Sol. O segundo filho, Lá. A terceira filha, Si. O terceiro filho, Dó. A quarta filha, Ré. E o quarto filho, Mi. Então fica Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Fá, Lá, Dó, Mi. Tá certo? Então, o nosso desafio para essa aula de hoje, eu vou passar um exercício para vocês. Vou mandar para vocês um exercício por WhatsApp, tá? Algumas notas no pentagrama com a clave de Sol, tá? E as 3 notinhas Si, Lá, Sol. Então eu vou pedir para vocês tocarem o exercício que eu vou mandar para vocês. Então imagine o seguinte: vai aparecer algumas notas aqui para mim agora e eu vou observar esse pentagrama com essa nota e vou tocar. Então, por exemplo, a primeira nota que vai aparecer, vamos ver qual é. Si. Agora vai aparecer uma segunda
notinha para eu tocar. Vamos ver que notinha é essa que eu vou tocar agora. Agora vai aparecer uma terceira linha. Vamos ver que notinha é. Si de novo. Mais uma. Qual é a notinha que vai aparecer? Deixa eu ver aqui. Sol. Então, da mesma forma, eu vou passar para vocês um exercício e você vai tocar essa musiquinha, exatamente esse exercício, a partir das notas que eu vou mandar para vocês. Lembrem que agora o nosso exercício é a gente fazer as 3 notinhas aqui, mas identificando na partitura. Nós vamos identificar apenas a nota Si, Lá e Sol, tá? Não esqueça, o que vocês estão vendo aqui no vídeo é exatamente o pentagrama. Fazendo um resuminho da nossa aula de hoje, o pentagrama é exatamente onde nós escrevemos a música, tá? A clave de Sol, ela serve para dar nome para cada linha e para cada espaço. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que você tem a clave de Sol, você tem cada linha e cada espaço com um nome, tá? Primeira linha Mi, segunda linha Sol, terceira linha Si, quarta linha Ré, quinta linha Fá. Primeiro espaço Fá, segundo espaço Lá, terceiro espaço Dó, quarto espaço Mi. Se você tiver essas notinhas na cabeça, pode aparecer qualquer notinha ali no pentagrama que você vai saber qual é. Nós estamos trabalhando apenas, por enquanto, com melodia. Depois a gente vai trabalhar com a questão do ritmo, tá certo? E agora eu quero propor para vocês exatamente que vocês façam esse exercício que eu vou estar encaminhando para você via WhatsApp. Mas é importante que você, nesse tempo agora, procure decorar qual o nome das 5 linhas do pentagrama e qual o nome dos 4 espaços do pentagrama também, tá bom? Então, vou mandar para vocês, estudem e compartilhem o vídeo aqui pelo WhatsApp para a gente ver se você está fazendo o correto. Lembrando que nos vídeos que foram postados para mim, todo mundo entendeu a questão das 3 notinhas, tá? Percebi que alguns alunos sopravam muito forte, tá? E sopravam, digamos assim, com um ritmo diferente daquele que a gente propôs. Não tem problema até agora, mas exatamente a partir desta aula é importante que você faça exatamente como a gente orientar para você. Não só identificando aqui as 3 notinhas, mas também fazendo o exercício como tem que ser feito. Tá bom, gente? Grande abraço. Não esqueça, fique em casa.